O Parencast é o seu espaço para ouvir e debater temas importantes sobre educação, saúde, trabalho e cultura no Brasil. Essa é mais uma realização da Parempar Editora Independente. Falaremos hoje sobre a importância de se manter a caderneta vacinal em dia. A vacinação infantil é de grande importância na proteção à saúde e na prevenção de doenças imunopreveníveis, além de evitar a ocorrência de surtos epidêmicos. Diante disto, as autoridades de saúde estabeleceram calendários vacinais específicos de acordo com a faixa etária infantil. É tão sério isso que, com o advento da Covid-19, o medo e as fake news afastaram as pessoas dos postos de saúde e aí algumas doenças que já haviam sido erradicadas, como a poliomielite, têm aproveitado e aparecido no Brasil novamente. Para bater um papo bem legal sobre esse tema, nós convidamos a doutora Flávia Ruber Pereira. A doutora Flávia é médica pediatra intensivista, atuando em Salvador, Bahia, no Hospital Aristides Maltês e Hospital do Subúrbio. Formada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2001, mora em Salvador desde 2005, onde concluiu residência médica em Pediatria e Terapia Intensiva Pediátrica no Hospital Santo Amaro das Obras Sociais Irmã Dulce. Olá, doutora Flávia. É um prazer tê-la aqui conosco e aqui o papo é direto e reto. Então vamos lá? Vamos lá. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes do podcast. É um prazer e eu agradeço pela oportunidade e pelo convite. Obrigada, doutora. Doutora, quais são as vantagens da imunização, o uso de vacinas para a saúde e o bem-estar das pessoas? A senhora pode explicar para os nossos ouvintes de modo bem didático? Olha, as vacinas, elas são um modo importantíssimo para a prevenção de doenças. Um dos pontos principais em saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a prevenção. As vacinas, elas começaram a ser utilizadas há muito tempo atrás, desde o século X, na China, se tinha um conceito curioso assim, de prevenção de doenças. Na China, os chineses eles usavam cascas de ferimentos e aplicavam nas pessoas que estavam doentes e viam que elas tinham uma certa proteção contra essas doenças. E só no século XVIII, com Edward Jenner e mais tarde com Louis Pasteur, que foi o precursor das vacinas que são aplicadas atualmente, é que se entendeu e começou a se ampliar a produção das vacinas como a gente conhece hoje em dia. As vacinas, elas são um dos primeiros passos para a prevenção de doenças infecto-contagiosas, tá? A gente, como eu sou pediatra, o primeiro contato que a gente costuma dizer, o primeiro contato que a criança tem com a vacinação, uma vacinação natural, é o aleitamento materno, principalmente nos primeiros 7 dias, quando a mãe produz o que chama de colostro, que é aquela substância que é produzida um pouco antes da mãe começar a produzir o leite materno propriamente dito. Esse colostro ele é muito importante porque ele é rico em anticorpos da mãe, certo? Já que a criança ainda não tem o sistema de defesa formado para poder se defender de doenças, então o colostro, no caso, e o leite materno são importantes como a primeira vacina da criança. E ao longo que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, o sistema de defesa dela, ela precisa aprender a se defender de doenças, seja por bactérias ou seja por vírus. Então, as vacinas, elas são muito importantes nesse sentido. As vacinas, elas conseguem evitar, e em alguns casos, elas erradicaram algumas doenças, por exemplo, a varíola, o sarampo. A gente passou um bom tempo, uns 20 a 25 anos, dependendo das doenças, passou sem ter praticamente nenhum caso desse tipo de infecções, certo? Então, a vacinação, eu costumo dizer assim, que é muito, muito importante, sabe? As crianças elas não podem deixar o calendário vacinal incompleto e os adultos também não, entendeu? Principalmente nesse período agora. A gente está com o Covid, que é a doença que está em voga atualmente, então é de fundamental importância para poder barrar a contaminação, a infestação dessas doenças e evitar também a manifestação de doenças graves. Lembrando que, às vezes, as pessoas ficam falando, mas eu tomei a vacina e mesmo assim eu peguei o Covid. Você não está isento, você não está imune de 100%, nenhuma das vacinas.
ela é 100% eficaz, ela não evita você de ter a doença, mas ela evita que você tenha formas graves das doenças. Se você evita as formas graves das doenças, você diminui muito a chance de internação. Isso também desafoga o sistema público de saúde. Isso é também de fundamental importância, principalmente nesse período que a gente está agora. É verdade que a vacinação consegue reduzir em até 45% a taxa de mortes causadas por doenças infecciosas? E aproveitando essa pergunta, doutora, quais são as doenças infecciosas que mais acometem as pessoas no Brasil, ou as crianças, né? Já que a senhora, como pediatra, tem mais acesso à informação sobre esse nicho, esse grupo, né, da faixa etária. Sim, isso é verdade. Inclusive, falando desse assunto mais atual que é a Covid, as pessoas que têm o quadro vacinal completo, que tomam agora, atualmente, as 3 doses, ou então a dose de reforço, elas reduzem em 90%, 95% a chance de internação com formas graves da doença. Então, assim, é de fundamental importância, certo? A vacinação ela tem uma cobertura muito boa, seja as vacinas que são produzidas por laboratórios diferentes, a cobertura delas, o risco de mortalidade é baixíssimo e assim a proteção que elas têm é muito importante. Agora, não adianta nada a gente falar assim, a vacina ela protege, mas se você não tem o esquema vacinal completo, aí não adianta. Se você deixar muito tempo de intervalo entre as doses, a proteção no organismo ela começa a diminuir. Então, é muito importante que você tenha o esquema vacinal completo e, caso seja fornecido, se você tiver no grupo, na faixa etária, ou então se você for profissional de saúde, por exemplo, se for oferecida a dose de reforço, a terceira ou a quarta dose, vai no centro de saúde e toma, porque isso aumenta muito, muito a sua proteção, certo? E uma coisa que é interessante, a gente costuma falar na pediatria, que ter o esquema vacinal completo, ele é importante para todo mundo, mas principalmente nos extremos da vida. Nas crianças pequenas, nos bebês, nos lactentes, por quê? Porque o organismo, ele ainda está aprendendo a se defender. Então, as vacinas, elas são um mecanismo para a criança aprender a se defender, seja de doenças por bactérias ou doenças por vírus. E nos idosos, acima de 60 anos, também é muito importante, porque o organismo ele já se expôs a algumas doenças, só que a maquininha já está começando a ficar mais desgastada, então o sistema imunológico já começa a falhar. Então é importante que as vacinas elas deem esse reforço de proteção e de imunidade. Em relação às doenças mais prevalentes, na pediatria, a gente vê que as doenças que são mais prevalentes são as doenças que são causadas por vírus, certo? Porque elas têm uma capacidade de transmissão e de infecção, no caso, são muito grandes. Por exemplo, doenças respiratórias, tipo bronquiolites, resfriados, gripe, que é causada pela influenza, varicela, certo? Então, essas são as doenças mais comuns. Algumas doenças bacterianas, como pneumonias, também são comuns e muitas vezes elas são oportunistas. Por quê? Aproveitam que a defesa da criança já está comprometida após um resfriado, após uma gripe, por exemplo, e elas vão e se instalam com essa defesa mais baixa, certo? Nos adolescentes, adultos, já aumenta a incidência de outros tipos de doenças, como dengue, chikungunya, zika. As crianças pequenas, a gente percebe o quê? Que a maior parte, as doenças que são mais prevalentes, a grande maioria delas, ela é coberta por vacinas. O esquema vacinal que existe no Brasil, ele tem vacinas que protegem as crianças contra as doenças mais prevalentes. Mais uma vez, reforçando a importância de se manter o esquema vacinal completo. E quais são as vacinas oferecidas pelo SUS para a turminha entre 0 e 12 anos de idade? O calendário fica disponível nos postos de saúde? A mãe e o pai têm que esperar o chamado das mídias sociais para manterem a caderneta de vacinação dos filhos em dia? Como que funciona isso, doutora? Bom, o calendário de vacinas aqui no Brasil, ele é atualizado, a cada ano ele é atualizado, certo? Existe o Programa Nacional de Imunizações, ele foi criado em 1973, uma iniciativa do Ministério da Saúde, e a cada ano, ele, em conjunto com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles vão, e com outros órgãos também, que são bastante órgãos que estão relacionados com o Programa Nacional de Imunizações,
eles estudam de acordo com a necessidade do período. Quais são as doenças que são mais prevalentes? Quais as que são mais... que têm maior probabilidade de transmissão, e a partir desse momento, elas determinam quais são as vacinas que podem ser inclusas no calendário, as que não são tão necessárias, tá certo? A gente percebe que houve uma ampliação muito grande do esquema de vacina, então são bastantes vacinas que as crianças até 12 anos elas precisam, principalmente no primeiro ano de vida, certo? Eu estava até pensando assim, que às vezes, principalmente pais de primeira viagem, eles se queixam assim, ai meu Deus, meu filho vai fazer 2 meses, vai tomar muita vacina. Sim, são muitas vacinas, mas é muito importante, e é importante que se leve a criança para retornar, para poder tomar o reforço dessas vacinas, porque só assim o organismo começa a formar os anticorpos para poder se proteger e, com isso, reduzir não só o risco de doença na própria criança, mas também a transmissão para outras pessoas, tanto crianças quanto adultos, que às vezes elas podem não ter o mesmo modo de defesa que elas têm, mas isso reduz bastante o risco de transmissão, tá? O calendário de vacinação até os 12 anos é um calendário bem extenso. A vacinação ela começa logo no primeiro dia de vida, certo? Quando a criança recebe a vacina de ABCG e a primeira dose de hepatite B, assim que nasce. Tem algumas regras que são mais específicas, por exemplo, a vacina para BCG, ela só pode ser dada para crianças acima de 2 quilos, certo? Mas aí, o sistema de saúde, eles especificam direitinho quais são os critérios para aplicação, quando pode ser aplicado, e nos postos de saúde, todos os postos de saúde têm o calendário vacinal, que é para o Brasil inteiro, certo? Então, você chega no posto de saúde, na unidade básica da sua cidade, você chega na sala vacinal, tem um profissional que é atualizado, que sabe quais são as vacinas que a criança vai utilizar. Você não precisa esperar as campanhas, certo? Por exemplo, se você tem um filho que completou 2 meses de idade, você já pode procurar o posto de saúde para receber as primeiras vacinas. E no cartão vacinal, que é muito importante que esse cartão seja mantido, seja conservado em bom estado, porque tem uma página com todas as datas de todas as vacinas que a criança recebeu e a data provável de que vai receber. Por exemplo, com 2 meses, a criança recebeu a primeira dose da vacina para coqueluche, difteria e tétano, que eles chamam de tríplice bacteriana. A vacina para poliomielite, para hemófilos, para a meningocócica, são 2 meningocócicas, e a vacina para rotavírus. Só dando um exemplo assim do primeiro mês, tá? Recebeu todas essas vacinas, a profissional que está no centro de saúde vai dizer, olha, daqui a 2 meses, quando seu filho completar 4 meses, você pode retornar aqui para ele poder receber as doses do 4º mês, tá certo? Aí, quando seu filho estiver chegando no 4º mês de idade, você já pode procurar. Se não tiver a vacina disponível naquele dia, você pode falar, não tem a vacina hoje, você pode retornar tal dia para poder seu filho receber a vacina, sem problema nenhum. Então, o calendário de vacinação até os 2 anos, ele é bem amplo. Tem as vacinas, como eu falei, do nascimento, que é a hepatite B e a BCG. No 2º, no 4º e no 6º mês, as vacinas são as mesmas. A diferença é o reforço, né? São as mesmas doses de vacina tríplice bacteriana para difteria, coqueluche e tétano, hemófilos, pneumococo, poliomielite, meningococo B e conjugado e rotavírus, tá? Essas vacinas todas já são dadas no 2º mês de vida, no 4º e no 6º mês. A criança completou 9 meses, ela recebe a primeira dose de vacina contra a febre amarela. No primeiro ano de vida, nos 12 meses de idade, aí ela já começa a receber a primeira dose da vacina para influenza, para gripe, hepatite A, com reforço, a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, vacina para varicela, primeiro reforço de pneumococo e meningococo, as duas de meningococo, a B é conjugada, tá? Entre 1 ano e meio, que são 15 meses, e 2 anos de idade, ela recebe o reforço das vacinas do primeiro ano de vida, tá? Aí já é a segunda dose de hepatite A, da tríplice viral, da varicela,
da tríplice bacteriana, que é de difteria, coqueluche e tétano, hemófilos e pólio. Aí, nesse período de 2 anos até os 4 anos de idade, se aparecer a campanha na televisão falando das campanhas vacinais, que geralmente é um reforço da vacina para poliomielite, que é a Sabin, a vacina de gotinha. Pode procurar o posto de saúde que vai receber sem problema nenhum, tá certo? A vacina mesmo de reforço que ela vai precisar de tomar é quando ela completa 4 anos de idade, tá? Aí, com 4 anos, ela recebe um novo reforço da vacina para difteria, coqueluche, tétano, poliomielite e hemófilos, tá? Com 5 anos, ela recebe o reforço da vacina contra meningite e, com 9 anos de idade, recebe a segunda dose de reforço para a influenza, para a gripe. A partir dos 9 anos, a vacina para a gripe ela pode ser dada anualmente, uma vez no ano, como acontece com a gente, para a gente adulto. Algumas vacinas que a gente tem que levar em consideração, que tem pouco tempo que foram incluídas no calendário vacinal, que é a vacina para HPV, certo? Que tem muitos pais que têm dúvidas. Mas que não vai dar para o filho agora, porque consideram como se fosse só uma vacina quando a criança iniciar, ou adolescente, ou adulto, iniciar sua vida sexual. Mas é muito importante a prevenção a partir deste momento. No caso, para as meninas, entre 9 e 11 anos, aí recebe 2 doses, e no caso dos meninos, entre 11 a 14 anos, porque ela protege para mais para frente, tá certo? Então, não é necessário, mas a menina vai receber a dose de HPV agora, mas é muito importante, ela previne infecções futuras. Então, é muito importante que a criança receba nessa faixa de idade, tá? O assunto que está em voga, que é a Covid, que agora, a partir dos 5 anos de idade, as crianças recebem 2 doses de vacina, uma dose única, que no caso da vacina da Janssen, tá? Tem estudos, ainda está em tramitação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação da vacina para crianças a partir dos 6 meses de idade. A gente ainda está aguardando, é um processo relativamente lento, certo? A gente entende que a gente tem essa necessidade de ampliar a cobertura de vacina, mas não pode ser a toque de caixa. Tem que ser tudo muito bem estudado, tem que ver cada laboratório quais são as reações colaterais que acontecem, a prevalência dessas reações colaterais. Então, por isso que às vezes a gente fica assim, mas a Anvisa não aprova nada. Aprova sim, só que precisa de muito estudo, precisa de muita conversa, até que seja aprovada uma vacina que seja segura para a população de uma forma geral. Nossa, doutora Flávia, tive uma aula agora de vacinação, nem sabia desse monte de vacinação, por isso que agora eu entendo que os postos de saúde ficam cheios de meninos, porque é uma bateria de vacinas e um cuidado muito grande com os miúdos, né, para que eles possam viver com saúde e qualidade de vida um pouco melhor, ainda que as condições financeiras e econômicas não acompanhem a questão de saúde nesse aspecto, né? Doutora Flávia, muito obrigada. Nós agradecemos a você que nos acompanhou neste bate-papo qualificado e cultural. Agora, deixa aqui, doutora, se a senhora desejar, evidentemente, os seus contatos para quem queira conhecer e acompanhar o seu trabalho. Perfil no Instagram e no Twitter, @falrubia. Não é um perfil tão científico, mas a minha DM está aberta para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem estar em contato comigo que eu atenderei com o maior prazer. O Parimpcast é uma realização da Parimpar, editora independente. A apresentação é da editora, educadora e escritora Patrícia Costa ou Patiluque.